Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e para me acompanhar nessa jornada temos a Vanessa. Oi, Júlio. Prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso, Vanessa. E hoje a gente mergulha de cabeça em um livro que promete desvendar os mistérios do passado do Brasil. A História Secreta do Brasil, parte 1, do Jorge Ouro. É, realmente, Júlio. Uma obra que nos convida a questionar tudo que a gente aprendeu nos livros de história. Pois é, o autor já começa nos provocando logo de cara. Já no comecinho do livro ele fala sobre a formação do nosso planeta bom, me explica melhor, Vanessa, essa parte sobre o Planalto Central. Ah, sim. Logo no início ele fala sobre a formação da Terra. E aí vem a bomba. O Planalto Central de Goiás, aquele que a gente conhece, teria sido a primeira porção de terra firme a emergir no planeta. É sério. Tipo, o nosso quintal foi o berço da civilização. É isso que o livro sugere. Imagina só a importância do Brasil Odeio esse dia. desde tempos imemoriais. Caramba. E o livro não para por aí, né? Ele conecta o Planalto Central a Lemúria e Atlântida. Pois é, o autor apresenta essas civilizações, não como lendas, mas como realidades históricas. Civilizações que existiram de verdade e deixaram marcas no planeta. Mas que marcas seriam nessas, Vanessa? Como a gente pode conectar essas civilizações, tão antigas com o Brasil? Ah, o livro dá várias pistas, sabe? Esfinge lá no Egito. Sim. Pois é. Segundo o autor, ela seria uma construção lemuriana. Que loucura. Imagina só, uma civilização tão antiga, Construção natural. tão grandioso. É de explodir a cabeça, né? E não para por aí. Conta. O autor sugere que o Brasil teria abrigado a quarta cidade atlântica, uma cidade chamada Coxa. Poxa, nunca ouvi falar. E que importância tinha essa cidade, Vanessa? Era a capital da Atlântida. Não, exatamente. Coxa era, digamos, um centro de poder temporal. E o mais interessante é que essa estrutura de poder, com 7 cidades e um centro espiritual, espelhava a organização de Agartha. Agartha, o que é isso? Agartha seria, tipo, um reino subterrâneo, sabe? Uma espécie de capital espiritual da Terra. Que doideira. E que isso tem a ver com o Brasil? Aí que tá. Se Coxa, essa cidade atlântica, existia no Brasil, representaria o poder temporal. A gente pode se perguntar, qual seria o papel do nosso país nesse grande esquema cósmico? Boa pergunta. E o livro dá alguma resposta para ele. Não uma resposta pronta, mas ele nos convida para investigar, a buscar os vestígios dessa história, que ainda estão presentes aqui. Então quer dizer que o Brasil já era um lugar especial. Tipo, estratégico, mesmo na época da Atlântida. Exatamente. O livro nos leva a repensar a história do Brasil, a ver o nosso país com outro Entendeu, entendi. A gente precisa desconstruir tudo que a gente aprendeu. E por falar em tempos antigos, o livro também fala sobre o desenvolvimento da raça ariana. O que você me diz disso, Vanessa? É um ponto bem interessante. O autor fala de Manu Vaivasvata, uma figura importante que teria iniciado o desenvolvimento da raça ariana enquanto a Atlântida ruía. Então, tipo, enquanto uma civilização desaparecia, outra surgia. Parece que sim. E tudo isso fazia parte de um plano maior. Um ciclo cósmico de destruição e renovação. Que ciclo é esse? Me explica melhor. É como se a humanidade tivesse desviado do caminho, sabe? E esses eventos seriam uma forma de reequilibrar as coisas, trazer a gente de volta pro caminho certo. Entendi. E o Brasil, nesse ciclo todo, qual é o papel do Brasil? Aí que entra uma outra peça importante do quebra-cabeça, os fenícios. Os fenícios, aqueles navegadores, o que eles têm a ver com o Brasil? Segundo o livro, os fenícios chegaram ao Brasil por volta de 1200 AD, bem antes de Cabral. Sério, mas como eles? Como eles sabiam que o Brasil existia? Eles eram grandes navegadores, dominavam as correntes marítimas, a astronomia. E por que eles vieram para cá? O que eles buscavam? Conhecimento, Júlio. Não, E também contato com os povos que já habitavam aqui. Os tupis, por exemplo. Falando nos tupis, de onde eles vieram? De Caraíba, uma ilha atlântica. Quando a ilha afundou, eles migraram para Caracas e de lá foram trazidos para cá pelos fenícios. Caramba, história. Então os fenícios conheceram nos tupis. Né? Uma ligação com a Atlântida. É o que o livro sugere. E essa conexão fica ainda mais forte quando a gente fala dos cários. Cários, quem são esses? Uma ordem sacerdotal da Caldeia. Eles também tinham raízes na Atlântida e vieram para cá antes dos fenícios. E o que eles faziam aqui? Eles buscavam preservar os valores da Agartha, espalhando conhecimento, influenciando os tupis, transmitindo a adoração a Tupã. Então, peraí. Fenícios, tupis e cários, todos interligados para essa herança atlante e essa busca por espiritualidade. E muita coisa para digerir, né? A gente está falando de um Brasil totalmente diferente daquele que a gente aprendeu na escola. É um novo olhar sobre a nossa história, um mergulho no passado ancestral do Brasil. É muita informação, acho que a gente precisa de um tempo para processar tudo isso. Sim, a gente precisa. A gente precisa digerir tudo com calma.
E vamos continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho em A História Secreta do Brasil. Até lá. Até a próxima. Nossa, Júlio, no episódio anterior a gente viajou no tempo, né? Lemúria, Atlântida, Tupis, Fenícios, Cários, tanta coisa. Foi muita informação. Mas o que me deixou mais curioso foi essa história dos fenícios. Eles chegaram aqui em 1200 AC, mas o que eles fizeram durante todo esse tempo? Deixaram uma marca, algum vestígio. Essa é uma pergunta que o livro tenta responder. O autor fala que os fenícios não vieram para o Brasil só para explorar, não. Eles buscavam conhecimento, conexão espiritual e prepare-se. Eles teriam fundado o primeiro sistema geográfico oculto do Brasil. Sistema geográfico oculto. O que é isso? Parece coisa de filme de aventura. Imagina, Júlio, uma rede de pontos energéticos espalhados pelo Brasil, conectados a outros pontos no mundo. E que esses pontos fazem? Funcionariam como portais de energia, influenciando a vibração do planeta. Da humanidade. Nossa, que incrível. Mas os fenícios, eles criaram esses pontos. O livro sugere que os fenícios herdaram dos atlantes o conhecimento sobre esses pontos. E aí, quando eles se estabeleceram aqui no Brasil, eles ativaram esses pontos, criando essa rede energética. Essa rede. Essa influenciou o Brasil de alguma forma. Sim. O autor acredita que essa rede energética contribuiu para a formação da identidade espiritual do Brasil. Então quer dizer que o Brasil é tipo um ponto central nessa rede energética da Terra. É isso que o livro sugere. O Brasil seria local de grande poder espiritual. E a presença dos fenícios, dos tupis, dos cários, tudo isso contribuiu para essa energia. Interessante. Mas, voltando aos fenícios, eles deixaram algum outro vestígio por aqui? Alguma construção, inscrição, sei lá. O livro fala que eles exploraram o interior do Brasil, navegaram pelos rios, se aventuraram pelas matas e deixaram marcas da sua presença em vários lugares. Inscrições em rochas, construções, artefatos. E essas marcas, será que ainda existem? A gente pode encontrar. O livro menciona vários locais, mas muitas dessas marcas ainda estão ocultas. É como se o autor nos convidasse a ser exploradores, a desvendar os mistérios do passado. E o que aconteceu com os fenícios? Eles ficaram por aqui? O autor acredita que sim. Eles se misturaram com os povos que já viviam aqui, contribuindo para a formação da cultura brasileira, deixando um legado. E os cários? O que aconteceu com eles? Os cários também se integraram aos povos nativos, transmitindo os conhecimentos e crenças. Então o Brasil é resultado dessa mistura de culturas. Atlantes, fenícios, cários e tupis. Exatamente. E essa mistura toda resultou na identidade única do Brasil. Um país com uma rica diversidade cultural e um profundo potencial espiritual. Mas como essa mistura aconteceu? Teve conflito? O livro descreve um processo complexo, com momentos de conflito, sim, mas também de colaboração, de troca. Os fenícios, cários e tupis se uniram em vários momentos para enfrentar desafios, construir templos, cidades. Então a história do Brasil é uma história de encontros, de fusões, de trocas. Fascinante. Mas e depois dos fenícios e dos cários, outros povos chegaram ao Brasil? O livro sugere que sim. Egípcios, gregos, romanos, vikings, chineses. Sério, que incrível. Mas e aí tem algum vestígio da presença desses povos aqui? O livro cita ruínas, inscrições, artefatos, até esqueletos com características que não se encaixam nos padrões dos povos antigos. Parece que a história do Brasil é um quebra-cabeça gigante, com peças espalhadas por todo o país. Essa é a sensação que o livro passa. O Jorge Ouro nos convida a contar as buscas, a desvendar os mistérios, a reescrever a história. É um desafio e tanto. E chegamos à última parte da nossa imersão em A História Secreta do Brasil. Nesses últimos episódios a gente viajou no tempo, explorou a Lemúria, Atlântida, conhecemos os tupis, os fenícios, os cários. Quanta coisa! Nossa, é verdade. Descobrimos que a história do Brasil é muito mais antiga e complexa do que a gente imaginava. Sim. Mas agora, na reta final, a pergunta que fica é: como todo esse conhecimento ancestral se manifesta no Brasil de hoje? Essa é a grande questão. O livro nos apresentou um Brasil ancestral, mágico, cheio de mistérios. Mas como conectar isso com a realidade? Como a gente reconhece essa história no nosso dia a dia? Acho que a resposta está bem, debaixo dos nossos olhos. As marcas dessa história ancestral são por toda parte. Nas lendas, nos mitos, nos sítios arqueológicos, na sabedoria dos indígenas. E até na energia que a gente sente em certos lugares. É verdade. Quando eu visitei a Serra do Arrancador, eu senti uma energia diferente.
uma atmosfera mística. Ai, meu Meio como se o lugar tivesse carregado de história. A Serra do Roncador é um dos lugares que o livro menciona como um ponto de grande poder energético. Diz que o local foi habitado por civilizações ancestrais e guarda segredos. E não é o único lugar, né? O Brasil tá cheio desses pontos. Portais de energia. Portais que conectam o Brasil com o Pessá. Outras dimensões. Dá outras dimensões. Muitos deles estão em lugares que a gente considera sagrados, sabe? Montanhas, cachoeiras, grutas. E esses portais têm alguma coisa a ver com aquele sistema geográfico oculto que você falou. Aquela rede energética dos fenícios. Exatamente. O sistema geográfico oculto seria formado por esses pontos energéticos espalhados pelo Brasil, conectados a outros pontos no mundo, formando uma rede. E como essa rede funciona? Esses pontos seriam como outras vórtices de energia, influenciando a vibração do planeta. E quando a gente visita esses lugares, a gente se conecta com essa energia. Mostra aqui, que interessante. É como se a gente se conectasse a um Wi-Fi Wi-Fi cósmico, né? É uma boa analogia. E essa conexão pode trazer vários benefícios. Cura, expansão da consciência, inspiração. É como se a gente absorvesse a sabedoria ancestral. Mas, e além desses portais, o que mais a gente herdou dessas civilizações antigas? Muita coisa, Júlio. Na música, na dança, na culinária, nas crenças, nos costumes, até na nossa forma de ser. É como se a gente carregasse um pouco de cada cultura dentro da gente. Você pode dar uns exemplos pra gente entender melhor? Claro, na música a gente tem essa mistura de ritmos africanos, indígenas, europeus, com uma riqueza única. Na culinária a gente mistura ingredientes indígenas, africanos e europeus. E nas crenças a gente tem figuras como o Saci Araiara, o Curupira. É verdade, nossa cultura é um caldeirão. Mas e os indígenas, Vanessa? Qual é o papel deles? Os indígenas são fundamentais. Eles são os guardiões da sabedoria ancestral, os herdeiros de uma tradição milenar. O livro nos convida a aprender com eles, a ouvi-los, a respeitá-los. Concordo. Eles têm muito a nos ensinar, principalmente sobre a nossa conexão com a natureza. Mas, depois de tudo que a gente conversou, qual a principal mensagem que você tira desse livro? Acho que a principal mensagem é que a história do Brasil é muito mais rica e profunda do que a gente imagina. E resgatar essa história, conhecer as nossas raízes, é fundamental para a gente entender quem a gente é. Como a Araraquara descobriu o Brasil, né? Exatamente. E o livro nos deixa com uma pulga atrás da orelha. E se a gente só arranhou a superfície? E se a história secreta do Brasil for ainda mais profunda? Acho que essa aventura não termina aqui. Essa jornada tem que continuar. A gente tem que continuar buscando, questionando, investigando, construindo uma nova narrativa para o Brasil. Uma narrativa que valorize a nossa história, a nossa cultura, o nosso potencial. E com essa mensagem, a gente encerra a nossa imersão em A História Secreta do Brasil, aqui no Bookcast. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. E fiquem ligados porque em breve a gente volta com mais um mergulho profundo no mundo dos livros. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a gente vai se aventurar por um livro que promete desvendar os mistérios do Brasil. Olá, Júlio. E olá a todos que estão nos acompanhando. E para me ajudar nessa missão, temos a Vanessa, nossa especialista em desvendar enigmas. É isso aí. Preparada para desbravar a História Secreta do Brasil, parte 2 do Jorge Ouro. Preparadíssima. O Jorge Ouro já começa o livro com uma provocação, né? Ele questiona a ideia de que a história do Brasil começa em 1500. Ele nos convida a repensar tudo o que aprendemos nos livros didáticos, a mergulhar num passado muito mais antigo. E logo de cara ele joga uma bomba. O Brasil como o berço da civilização. Muito antes da chegada dos europeus, imagina. Pois é, essa teoria não é nova. O livro menciona, por exemplo, Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Assim? Aquele que lá em 1829 já falava da presença de fenícios gregos. Isso, em terras brasileiras. Parece até roteiro de filme, né? Total. Mas e aí, o livro traz alguma evidência que comprove essas teorias? O livro menciona a descoberta de ânforas fenícias na Baía da Guanabara em 1930. Só que o mistério é que elas sumiram. Que estranho, né? Imagina se esse achado tivesse sido investigado a fundo. Quem sabe a gente teria mais pistas sobre essa presença antiga no Brasil. Fica a dúvida. Fica a dúvida. E o livro também destaca que muitos dos grandes pesquisadores do nosso passado foram estrangeiros. Por que será que eles se interessaram tanto pela nossa história? É uma pergunta interessante, né? Será que, como brasileiros, a gente não dá a devida importância à nossa própria história? Faz sentido. E por falar em mistérios do passado, o livro se aprofunda na lenda da Atlântida. A sugestão é que o Brasil teria sido uma das suas ilhas. Você acredita nessa possibilidade? Olha, o livro coloca a Atlântida não como um continente único, mas como um conjunto de 7 ilhas. E uma delas, adivinha, abarcaria o Brasil indo até o México. Nossa, que interessante. Mas como essa Atlântida brasileira se conectaria com outras civilizações? Como Egito, por exemplo?
Segundo o livro, o conhecimento dos Atlantes não desapareceu quando a Atlântida afundou. Ah, entendi. Ele migrou para outras partes do mundo, incluindo o Brasil e o Egito. É como se a sabedoria da Atlântida tivesse se espalhado. E o Brasil teria herdado essa sabedoria milenar. Incrível. Isso me faz pensar na nossa mistura de culturas e raças. O livro vai além daquela história tradicional, né? Que foca em indígenas, europeus e africanos. Sim. O livro sugere que o Brasil é um caldeirão de culturas muito mais antigo e complexo do que imaginamos. É mesmo. Atlantes, lemurianos, fenícios, egípcios, hebreus. Nossa, a lista é enorme. Caramba. É muita informação para processar. E essa mistura toda me leva a pensar no tupi, a língua indígena mais falada no Brasil na época da chegada dos portugueses, né? O livro dá destaque à influência do tupi na formação da nossa língua. Você acha que a gente dá a devida importância ao tupi? O livro vai além, Júlio. Ele sugere que o tupi não é só importante para o português brasileiro, mas que também influenciou outras línguas ocidentais. É mesmo. Ele defende que a língua dos magos da Caldeia influenciou o tupi, que por sua vez se misturou com o fenício. É muita coisa para absorver. Mas me diz uma coisa. Todas essas civilizações que o livro menciona, fenícios, carianos, tupi, o que aconteceu com elas? Porque a gente não ouve falar delas nos livros de história. Boa pergunta. O livro argumenta que elas não desapareceram totalmente. A ideia é que se integraram a outras culturas, deixando seu legado no DNA e nas tradições dos povos modernos. Interessante. Como se a história fosse um rio, né? Onde as culturas se misturam e se transformam ao longo do tempo. Exato. E o Brasil seria um ponto de encontro dessas águas, um lugar onde as culturas ancestrais convergem e se entrelaçam. Uau, que legal pensar nisso. E falando em convergência, o livro está com um ano crucial, 850 a.C. Segundo Jorge Ouro, nesse ano, um rei fenício chamado Badesir teria chegado ao Brasil e dividido o território em 2 reinos, um espiritual, em Salvador, e outro temporal, no Rio de Janeiro. O que você achou dessa teoria? Intrigante, né? O livro sugere que Badesir criou um sistema geográfico que conectava 7 cidades, espelhando a energia da Atlântida e do mundo subterrâneo. E se a gente observar bem, essa dualidade entre o espiritual e o temporal parece estar presente na cultura brasileira até hoje, né? Verdade. Salvador, com a sua forte tradição religiosa, e o Rio, com a sua energia vibrante e cosmopolita. Mas o livro também menciona um evento trágico, o sacrifício de Itibalbel, filho de Badesir. Sim, e o autor sugere que esse sacrifício interrompeu a manifestação da divindade no Brasil, levando a um desenvolvimento espiritual mais internalizado. Nossa, que história densa. É. Muita informação para digerir. E tem mais, o livro ainda aborda o papel das ordens secretas na história do Brasil. E aí, tá pronto para desvendar mais esse mistério. Com certeza. Mas acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo que já conversamos, né? Então a gente continuar essa expedição pela história secreta do Brasil em outro episódio. Combinado. Até a próxima. Até a próxima. E aí, preparados para voltar à nossa imersão na história secreta do Brasil, a gente viajou no tempo na última parte, explorando a possibilidade do Brasil como berço de civilizações, a conexão com a Atlântida. E até a influência de um rei fenício em terras brasileiras. Lembra? Isso, lembram? Como esquecer? Foi tanta informação bombástica que eu ainda estou processando tudo, mas estou pronto para desvendar mais mistérios do passado. O que mais o Jorge Ouro nos reserva nessa segunda parte da nossa jornada? Se prepare, porque o livro mergulha ainda mais fundo nas águas profundas da história, sabe? Ele explora a ideia de que o Brasil tem um papel crucial no destino da humanidade. Caramba, o Brasil no centro do destino da humanidade. Me explica melhor essa ideia. O livro sugere que o Brasil herdou uma espécie de legado espiritual da Atlântida, um potencial para a manifestação de uma nova consciência. Interessante. Uma consciência mais evoluída e conectada com a sabedoria ancestral. E essa nova consciência teria a missão de guiar a humanidade para um futuro mais harmonioso, mais iluminado. Então o Brasil seria tipo um farol para o mundo. Mas se a gente tem esse potencial todo, por que ainda enfrentamos tantos problemas? Corrupção, violência, desigualdade. Parece que a gente está bem longe de ser um exemplo de luz para a humanidade. O livro não ignora esses problemas. Na verdade, ele argumenta que os desafios que o Brasil enfrenta são reflexos de erros do passado, tanto individuais quanto coletivos, né? É como se a gente estivesse pagando preço por ações de outras épocas, de outras civilizações que deixaram suas marcas na nossa história. Entendi. É como se a gente estivesse carregando um karma coletivo nas costas. Mas me diz, se esse karma é tão antigo, como é que a gente se liberta dele? Tem alguma receita mágica no livro? Não existe fórmula mágica. Right. Mas o livro nos convida a assumir um papel mais ativo na construção do nosso destino, tanto individual quanto coletivo, e isso significa agir com consciência, sabe? Buscando o autoconhecimento, trabalhando para transformar os nossos próprios defeitos em virtudes. Então a mudança começa dentro de cada um de nós. É tipo aquela frase, seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente.
O livro sugere que, ao trabalharmos no nosso próprio desenvolvimento espiritual e moral, a gente contribui para a cura do karma coletivo do Brasil. E ao nos tornarmos pessoas melhores, mais conscientes, mais compassivas, a gente inspira outros a fazerem o mesmo, né? Criando um efeito dominó de transformação. Faz sentido. Mas será que só o nosso esforço individual é suficiente para mudar a realidade do Brasil? A gente não precisa de ações mais concretas, tipo políticas públicas eficazes, por exemplo. Claro que ações concretas são importantes, mas o livro enfatiza que a mudança real duradoura começa no nível da consciência. Se a gente não mudar internamente as mesmas estruturas de poder, os mesmos padrões de comportamento, eles vão continuar se repetindo mesmo com as melhores políticas públicas. É verdade. Mas, e aí, o que mais o livro fala sobre o futuro do Brasil? A gente vai virar uma superpotência espiritual. Ou vamos continuar atolados nos nossos problemas? Olha, o livro não faz previsões detalhadas, mas ele deixa uma mensagem de otimismo, de esperança. O Brasil, com a sua energia vibrante, a sua capacidade de unir diferentes culturas, ele tem tudo para se tornar um líder na construção de um futuro mais justo, mais harmonioso para a humanidade. Mas isso só vai acontecer se a gente assumir o nosso papel nesse processo de transformação, né? Despertando para o nosso potencial, agindo com sabedoria e compaixão. Falando em sabedoria, a gente não pode esquecer das ordens secretas. O livro menciona elas várias vezes. Qual seria o papel delas nesse futuro do Brasil? Elas são tipo uns guardiões secretos do nosso destino. O livro sugere que as ordens secretas têm atuado ao longo da história, influenciando eventos, guiando a humanidade em direção a um propósito maior. E o Brasil, com a sua conexão com a sabedoria ancestral, seria um palco importante para a atuação dessas ordens, né? Sim. Mas o livro não entra em detalhes sobre a identidade dessas ordens ou sobre os seus planos específicos. Mistério é o que não falta nessa história toda. Mas aí você acredita que essas ordens realmente existem? Ou são só invenções do Jorge Oro para deixar o livro mais emocionante? Aí entra a questão da crença, né? O livro não apresenta provas concretas da existência dessas ordens, mas ele nos convida a considerar a possibilidade de que forças invisíveis estejam atuando nos bastidores da história. E se a gente pensar bem, a história da humanidade está repleta de eventos inexplicáveis, né? Coincidências improváveis, mistérios que desafiam a lógica. Verdade, a gente adora um bom mistério. Mas voltando ao livro, o que mais ele revela sobre o papel do Brasil nesse grande plano cósmico? O livro destaca a importância da sexta sub-raça, um conceito da teosofia que se refere a um novo estágio na evolução da humanidade. Certo. Segundo a teosofia, cada sub-raça traz consigo uma nova consciência, um novo conjunto de características. E o Brasil, com essa mistura de raças e culturas, seria o berço ideal para o surgimento dessa sexta sub-raça. Ela traria uma nova era de paz, harmonia e espiritualidade. Então a gente seria tipo os pioneiros de uma nova era. Que responsabilidade. Mas e aí, o que caracteriza essa sexta sub-raça? O que a torna tão especial? O livro não entra em detalhes sobre as características específicas dessa sub-raça, mas sugere que ela vai ter uma consciência mais expandida, uma maior capacidade de amor e compaixão, um profundo respeito pela natureza. E essa nova consciência se espalharia pelo mundo, transformando a humanidade, inaugurando uma era de paz e prosperidade. Parece um futuro utópico, mas confesso que a ideia me anima. Mas me diz uma coisa, essa sexta sub-raça já está presente no Brasil? Ou a gente ainda está esperando ela surgir? O livro sugere que essa sexta sub-raça já está em desenvolvimento. E o Brasil, com a sua energia vibrante, a diversidade cultural, está desempenhando um papel fundamental nesse processo. Mas a manifestação plena dessa nova consciência ainda depende do nosso esforço individual e coletivo. Então a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar para que essa nova era se manifeste de uma vez por todas. Exatamente. O livro nos convida a sermos agentes dessa transformação, a cultivarmos em nós mesmos as qualidades da sexta sub-raça. Amor, compaixão, sabedoria, respeito pela natureza e inspirar outros a fazerem o mesmo. Mas me fala uma coisa, se essa sexta sub-raça é tão poderosa, tão evoluída, por que ela precisa da nossa ajuda? Não seria mais fácil ela simplesmente se manifestar e resolver todos os problemas do mundo? O livro sugere que a evolução da humanidade não acontece de forma imposta, sabe? Mas sim através da nossa livre escolha, do nosso esforço consciente. A sexta sub-raça pode nos guiar, nos inspirar, mas a transformação real depende da gente. Entendi. A gente tem que fazer a nossa parte, usar o nosso livre-arbítrio para construir um futuro melhor. Mas, e aí, o que a gente pode fazer na prática para contribuir com esse processo? Dar mais abraço, fazer meditação em grupo. O livro não dá receitas prontas, mas ele nos convida a buscar o autoconhecimento, a desenvolver a nossa espiritualidade, a agir com compaixão e a contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais harmonioso. E isso pode se manifestar de diversas formas, desde pequenas ações no
nosso dia a dia, até o engajamento em causas sociais e políticas, sabe? Uau. Quanta informação para processar. Acho que a gente precisa de um intervalo para respirar e digerir tudo isso, né? Concordo. Que tal a gente continuar essa jornada pela história secreta do Brasil na próxima parte do nosso podcast? Ainda temos muito a explorar sobre o descobrimento, a colonização, os mistérios que envolvem a formação do Brasil. Combinado. Até a próxima, pessoal. E aí, pessoal? Prontos para a última parte da nossa expedição pela história secreta do Brasil? Já exploramos a possibilidade do Brasil ser um berço de civilizações ancestrais, a conexão com a Atlântida e até especulamos sobre a influência de ordens secretas no nosso destino. Agora, preparem-se para navegar pelas águas turbulentas do descobrimento e da colonização, mas com um olhar bem diferente do que a gente está acostumado. Podem tirar as caravelas do armário porque a aventura continua. Mas falando sério, o livro traz de novo sobre esse período. A gente já estudou tanto sobre o descobrimento e a colonização na escola, o que o Jorge O tem a dizer sobre isso? Lembra que a gente falou das ordens secretas nas últimas partes do nosso podcast? Pois é, o livro sugere que elas tiveram um dedo, ou melhor, uma mão inteira, na chegada dos portugueses ao Brasil. Sério. Então Pedro Álvares Cabral não era só um navegador aventureiro, tinha dedo das ordens secretas nessa história toda, mas que mistério é esse? O livro sugere que a Ordem de Maris, aquela que a gente mencionou antes, teria orquestrado os eventos que levaram ao descobrimento do Brasil. E qual seria o interesse dessa ordem secreta? Transformar o Brasil num paraíso tropical para iniciados. Dominar o mundo a partir daqui. Conta logo tudo. Calma. O livro não entra em detalhes sobre os planos da Ordem de Maris, mas sugere que o objetivo era muito maior do que simplesmente explorar as riquezas do Brasil. A ideia era usar o nosso país como um ponto estratégico para a expansão da civilização ocidental e para a difusão de uma nova consciência no mundo. Nossa, que responsabilidade. Mas por que o Brasil? O que a gente tinha de tão especial para ser escolhido para essa missão? A gente já conversou sobre isso antes. O Brasil, com sua energia vibrante, sua diversidade cultural, a conexão com a natureza e com a sabedoria ancestral, sempre foi visto como um lugar com um potencial enorme de transformação. É como se o nosso país fosse um grande caldeirão alquímico, onde diferentes culturas e energias se misturam para criar algo novo. Entendi. Tipo um laboratório para a criação de uma nova era. Exatamente. E os portugueses, guiados pelas ordens secretas, seriam os instrumentos para dar início a esse processo de transformação. Mas e a colonização? As guerras, a escravidão, a exploração, isso tudo também fazia parte do plano. Não parece combinar muito com a ideia de um novo mundo, de uma nova consciência? Essa é a parte mais complexa e controversa da história. O livro não tenta justificar as atrocidades cometidas durante a colonização, mas nos convida a entender o contexto da época e as forças que estavam em jogo. É importante lembrar que nem todos que vieram para o Brasil estavam alinhados com os planos das ordens secretas. Muitos buscavam apenas poder, riqueza, exploração. Então a história do Brasil é uma grande disputa entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Tipo, guerra nas estrelas, mas em terras brasileiras. De certa forma, sim. Mas é importante lembrar que essa disputa não acontece só lá fora, no mundo externo. Ela também se manifesta dentro de cada um de nós. A gente também tem as nossas sombras, os nossos medos, os nossos impulsos egoístas. E o grande desafio é transformar essas sombras em luz, em amor, em compaixão. Caramba, essa história está cada vez mais profunda. Mas me diz uma coisa. Se a gente tem tanto poder, tanta influência no destino da humanidade, porque o Brasil ainda enfrenta tantos problemas? O livro sugere que os problemas que a gente enfrenta hoje são reflexos de erros do passado, de feridas que ainda não foram curadas. A escravidão, a exploração dos povos indígenas, a desigualdade social, tudo isso deixou marcas profundas na nossa sociedade. E para construirmos um futuro melhor, a gente precisa olhar para essas feridas, reconhecê-las e trabalhar para curá-las. É um processo difícil, né? Olhar para as nossas sombras não é fácil. Mas você acha que a gente consegue superar esses desafios? O Brasil tem jeito. O livro nos deixa uma mensagem de esperança. Ele nos convida a acreditar no potencial do Brasil, na nossa capacidade de transformação. Mas essa transformação só vai acontecer se a gente assumir o nosso papel nesse processo. Se a gente buscar o autoconhecimento, se a gente trabalhar para sermos pessoas melhores, se a gente lutar por um mundo mais justo e fraterno. Mensagem poderosa. É como se o livro nos dissesse: o destino do Brasil está em suas mãos. Exatamente. E essa responsabilidade não é só dos políticos, dos líderes, dos governantes, é de cada um de nós. Acho que a gente não pode mais ficar esperando o salvador da pátria, né? A mudança que a gente quer ver no mundo começa com a gente mesmo. E o livro nos dá algumas dicas de como podemos contribuir para essa mudança. Buscar o autoconhecimento, desenvolver a nossa espiritualidade, conectar com a natureza, cultivar o amor e a compaixão, agir com ética e responsabilidade e lutar por um mundo mais justo e sustentável. Nossa, quanta coisa. Acho que a gente tem lição de casa para a vida toda. Com certeza.
Mas não precisa ter pressa. O importante é dar um passo de cada vez com consciência e determinação. E se cada um de nós fizer a sua parte, o futuro do Brasil será brilhante. Que essa mensagem de esperança e ação inspire todos nós a construir um Brasil melhor, mais justo, mais fraterno. E com essa mensagem, a gente encerra a nossa expedição pela história secreta do Brasil, do Jorge Ouro. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem e se sintam inspirados a continuar explorando os mistérios do nosso passado e a construir um futuro mais luminoso para o nosso país. Até a próxima. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast, o podcast que mergulha fundo nos livros mais fascinantes por aí. Eu sou o Júlio e vou guiar vocês nessa jornada literária. Eu sou a Vanessa, especialista em história, pronta para desvendar os mistérios e as nuances do livro de hoje. Hoje vamos mergulhar de cabeça em A História Secreta do Brasil, parte 3, do Jorge Ouro. Preparem-se, porque a obra propõe uma perspectiva totalmente nova sobre a história do nosso país, conectando ela com civilizações antigas, ordens esotéricas e até o futuro da humanidade. É de arrepiar, né? O autor nos convida a repensar tudo o que aprendemos, a olhar para o Brasil com outros olhos. E logo do começo, ele já nos leva para uma viagem fascinante, desvendando a origem do nome Brasil. Sabia que ele vem da palavra sânscrita Agni, que significa fogo. Essa parte me deixou intrigado. Quer dizer que o Brasil era visto como a terra do fogo. E não só no sentido literal. Exatamente. Mas não era só a terra do fogo físico, mas também a terra do espírito, um lugar de muita energia espiritual. Essa conexão com o fogo e o espírito era tão antiga que, segundo o autor, já existia desde a época da Atlântida. E o nome Brasil seria um tipo de eco dessa percepção ancestral. O que você acha dessa ideia? É realmente fascinante. Me fez pensar. Será que ainda existem marcas dessa energia ancestral no Brasil hoje? E por falar em repensar o que aprendemos, sempre me disseram que o nome do nosso país veio do pau-brasil. Mas o Jorge Ouro, ele apresenta outra versão, não é? Sim. Ele mostra pra gente que a relação é ao contrário. O Brasil já era chamado assim, terra de Brasil, ou terra de brasileiro, muito antes dos portugueses chegarem. A árvore, na verdade, que recebeu um nome do país, e não o contrário. Olha só, como uma informação muda a nossa perspectiva sobre a história, né? E essa mudança de terra de base para terra de Brasil, com a chegada dos europeus, o que você acha que isso significa? Acho que mostra como a visão do Brasil mudou com o tempo. O nome Brasil deixa de ser só uma referência geográfica e passa a ser ligado à brasa, à cor vermelha intensa, à incandescência divina. É como se a chegada dos europeus tivesse de alguma forma acordado essa energia. É como se o nome já trouxesse um destino, uma promessa para o futuro, né? Falando em mistérios, o livro também fala da Agartha, um conceito que me deixou curioso. Você pode explicar melhor essa conexão com o Brasil? A Agartha é um tema fascinante e cheio de mistérios. O autor não entra em detalhes sobre a ideia de uma terra oca, mas falar da Agartha, e principalmente da sua língua, o agartino, sugere uma ligação. O agartino seria uma mistura do idioma dos sacerdotes cários com a língua dos fenícios, com letras que se movem e emitem sons. É difícil até imaginar como seria essa língua, não é? Essa coisa de filme. E o autor ainda diz que o próprio nome de Cabral, Pedro Álvares Cabral, tem um signo agartino. Fiquei pensando. Qual seria a conexão de Cabral com essa cultura ancestral e misteriosa? Será que ele sabia mais do que a história conta? É uma pergunta que nos faz ir além, buscar respostas nos bastidores da história. E essa busca nos leva a outro ponto fascinante. A quarta cidade Atlante. Você lembra dessa parte? Sim, fiquei de queixo caído quando li sobre essa quarta cidade Atlante, localizada entre o Mato Grosso e o Amazonas, e que teria uma ligação forte com o futuro. E Brasília, a nossa capital, foi construída. Exatamente em cima da área onde essa cidade Atlante supostamente existiu. É muita coincidência, não acha? O Aro apresenta a ideia de que a história é cíclica, que civilizações antigas deixam as suas marcas energéticas e influenciam o presente. Será que Brasília herdou algo dessa energia ancestral? E se a gente pensar que Brasília foi planejada para ser a capital do futuro, a conexão fica ainda mais intrigante. Mas me fala, o que mais te chamou atenção nesse primeiro contato com a obra do Jorge Ouro? Acho que é a ousadia do autor em questionar a história oficial e mostrar uma visão tão diferente do Brasil. Ele nos convida a repensar tudo o que aprendemos, a olhar para o nosso país com novos olhos, buscando vestígios de civilizações antigas e conexões com mistérios milenares. Verdade, é como se ele dissesse: a história do Brasil é muito mais profunda e fascinante do que a gente imagina. E falando em mistérios ancestrais, o livro também menciona a Ordem dos Templários, não é? Sim, e de um jeito que eu nunca imaginei. Ele conecta a Ordem dos Templários com a história do Brasil de forma surpreendente. Sabia que ele menciona ramificações dos Templários, como a Ordem de Aves e a Ordem de Maris, que dominava a alquimia na Espanha. Me lembro vagamente. E qual a relação dessas ordens com o Brasil? Segundo o autor, todas elas tiveram um papel na vinda de Cabral para o Brasil. Parece que a expansão marítima europeia e a descoberta do Brasil faziam parte de um plano muito maior, controlado por essas ordens. É muita informação para assimilar, né? Com certeza.
Mas é tão envolvente que a gente quer saber cada detalhe. Descobrimos, por exemplo, que Cabral foi aluno da escola do infante Dom Henrique de Sagres, que tinha fortes ligações com os templários. Parece que tudo estava conectado. A vinda de Cabral para o Brasil não foi por acaso, mas parte de um plano maior, orquestrado por forças que agem nos bastidores da história. Exatamente. O autor mostra que essa conexão com os templários vai além da simples exploração de terras. O Brasil sempre foi um ponto estratégico para essas ordens, um local de grande poder energético e espiritual. E essa energia, né? O autor fala muito sobre a importância do Brasil como um centro energético, um local onde a divindade se manifesta com força. Ele cita Itaparica como exemplo, chamando de mãe divina na terra. E essa parte sobre Itaparica me deixou curioso. Que energia seria essa? Por que Itaparica seria tão especial? Itaparica realmente especial, um ponto de encontro de energias sutis segundo o Oro. Lembra que ele fala que a pedra que Cabral trouxe foi levada para lá, quase 24 anos depois da chegada dele ao Brasil. Para ele, era como se estivessem ativando algo, preparando o terreno para um grande evento. É de arrepiar. Me lembro que ele também menciona a Serra da Mantiqueira e o Roncador como outros pontos energéticos importantes no Brasil. E fala sobre o movimento do Ex-Oriente Lux, a luz que se move do Oriente para o Ocidente. E como esses lugares são cruciais nesse processo. Ele sugere que o Brasil é um caldeirão de energias, um ponto de encontro de culturas e tradições ancestrais, e que essa mistura, essa miscigenação é fundamental para o futuro da humanidade. Exatamente. Mas essa mistura não se limita só às culturas e tradições. Ele vai além e afirma que a língua portuguesa falada no Brasil vai ser o idioma universal do futuro. O que você achou disso? Confesso que fui surpreso, mas me fez pensar em como a nossa língua é rica. Uma mistura de idiomas indígenas, africanos e europeus. Ele defende que essa mistura é a base para a língua do bom andamento. A língua que vai unir a humanidade. É uma ideia ousada, mas que faz a gente pensar sobre o papel do Brasil no mundo. Sem dúvida. É como se o Brasil tivesse destinado a ser um ponto de encontro não só de energias, mas também de culturas e idiomas. E essa ideia se conecta com a previsão de Blavatsky, que previu a vinda de um discípulo mais preparado do que ela por volta de 1800. Será que esse discípulo já está entre nós, trabalhando para construir um futuro mais harmônico? Essa pergunta não sai da minha cabeça desde que li o livro. O autor não revela quem é esse discípulo, mas deixa pistas, nos instiga a procurar por sinais. E talvez esse discípulo esteja atuando de forma silenciosa, preparando o terreno para a grande transformação que está por vir. Mas e a gente? Qual o nosso papel nesse processo? Eu acho que, como leitores, como participantes dessa jornada de descobertas, a gente precisa estar atento a esses sinais, buscar conhecimento, questionar o que nos é apresentado e abrir a mente para novas possibilidades. O George Orwell nos convida a ser protagonistas da nossa história, a buscar a verdade, a desvendar os mistérios que nos cercam. E o Brasil, com sua história rica e complexa, é o palco perfeito para essa aventura. Mas ainda temos muito a explorar. Que tal a gente mergulhar na figura de Pero Vaz de Caminha na próxima parte do nosso mergulho? Com certeza. Ele é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que é a História Secreta do Brasil. Até a próxima! Estamos de volta para desvendar mais mistérios da História Secreta do Brasil. Na última parte, falamos de Agartha, Templários, Cidades Atlantes. É tanta coisa que a gente precisa de um tempinho para processar, né? É verdade. Parece que o George Orwell abre um portal para um universo totalmente novo, cheio de possibilidades e conexões que nunca imaginamos. E por falar em conexões, acho que a gente devia voltar para a figura do Pero Vaz de Caminha. Ele é sempre lembrado como escrivão que documentou a chegada dos portugueses ao Brasil, mas o Orwell nos mostra uma perspectiva bem diferente, né? Completamente diferente. Para começar, ele questiona se o Caminha era só um escrivão. Ele revela pra gente que Caminha era um língua, um anotador, como ele descreve, e pertencia a uma hierarquia chamada Rúbia. Você lembra dessa parte? Sim, me lembro de ter ficado meio confuso com esses termos. Língua, anotador, Rúbia, o que significam, afinal? O autor explica que língua era o termo usado para quem tinha a habilidade de registrar história, de transformar eventos em palavras. Já anotador era um cargo específico na hierarquia Rúbia, que, segundo o Orwell, era formada por seres responsáveis por organizar o karma. Imagina só. Eles decidiam quem ia reencarnar, qual karma cada um ia ter que lidar. É um conceito bem complexo. É muita responsabilidade. Então, Caminha não estava lá só para registrar o que via, mas para cumprir um papel muito maior ligado a essa hierarquia Rúbia e a organização do karma. É muita coisa para absorver. E como os templários se encaixam nessa história? Lembra que na última parte a gente comentou sobre a possibilidade da expansão marítima ter sido orquestrada pelos templários. Pois é, o Orwell sugere que Caminha, assim como Cabral, Vasco da Gama, Colombo e outros navegadores, eram membros da Ordem dos Templários. É como se essa ordem estivesse por trás de toda a expansão marítima, e a vinda para o Brasil fazia parte de um plano muito maior que ia além da simples exploração. Ou seja, Caminha não era só um observador, mas um agente ativo nesse plano. E qual seria o objetivo final?
Por que o Brasil era tão importante para os templários? Segundo o autor, o Brasil sempre foi estratégico para as ordens esotéricas, um local de grande poder energético e espiritual. Ele menciona, por exemplo, Itaparica como um lugar importante nesse contexto, sendo até que ele a chamou de Mãe Divina na Terra. Sim. E essa parte me deixou intrigado. Que tipo de energia seria essa? E por que Itaparica seria tão especial a ponto de ser chamada de Mãe Divina? O Oro descreve Itaparica como um ponto de convergência de energias sutis, um local onde a divindade se manifesta com muita intensidade. Ele cita a história da pedra que Cabral trouxe, que foi levada para Itaparica 424 anos depois da sua chegada, como um exemplo dessa importância. Para ele, esse ato foi uma espécie de ativação energética, preparando o terreno para um grande evento. É como se Itaparica fosse um portal, um ponto de conexão com o divino. É de arrepiar só de pensar. E me lembro que ele também fala da Serra da Mantiqueira e do Roncador como outros pontos energéticos importantes no Brasil. Ele fala do Ex-Oriente Lux, a luz que se move do Oriente para o Ocidente, e como esses lugares são cruciais nesse processo. É como se o Brasil estivesse no centro de uma grande transformação. E essa mistura de culturas, tradições, energias, qual o papel do Brasil nesse futuro que o George Orwell descreve? O Brasil, com toda essa riqueza, seria o berço de uma nova civilização, um ponto de encontro para a humanidade. E essa nova civilização se comunicaria através de uma nova língua, uma língua do bom andamento, que unificaria os povos. E adivinha qual seria a base para essa língua? A língua portuguesa, sério. Mas, pensando bem, faz sentido. Nossa língua já é uma mistura de português antigo, línguas indígenas e africanas. É como se o Brasil já tivesse, de certa forma, preparando essa língua do bom andamento há séculos. Exatamente. E essa ideia nos leva a uma outra questão. Quem estaria liderando essa transformação? Quem seria o responsável por guiar a humanidade para esse futuro? O Oro menciona aquela previsão da Blavatsky sobre a vinda de um discípulo mais preparado do que ela, por volta de 1800. Será que esse discípulo já está entre nós, atuando dos bastidores? Essa pergunta não sai da minha cabeça. Seria esse discípulo o arquiteto dessa nova era? E qual é o nosso papel nesse processo todo? Acho que, como a gente já disse, a gente precisa ficar atento aos sinais, buscar conhecimento, questionar o que a gente aprende e, principalmente, abrir a mente para novas possibilidades. Talvez estejamos vivendo um momento crucial na história da humanidade e o Brasil, com sua história rica e complexa, tem um papel fundamental nesse processo. Mas a gente ainda tem muito para descobrir. Que tal a gente falar sobre o governo oculto do mundo na próxima parte? Nossa, a sua história secreta do Brasil tá ficando cada vez mais intrigante. Tô ansioso para desvendar os próximos mistérios. Até a próxima. Chegamos à parte final da nossa imersão na história secreta do Brasil. Já desvendamos tantos mistérios, Agartha, Templários, cidades atlantes. Mas o George Orwell ainda guarda muitas surpresas pra gente, né? Muitas. E a cada capítulo a curiosidade só aumenta. Na última parte a gente falou sobre a língua portuguesa ser a base da língua do bom andamento, a língua universal do futuro. É uma ideia que, no mínimo, nos faz repensar o papel do Brasil no mundo. E essa ideia de um governo oculto atuando nos bastidores da história. O que você acha disso? É um tema que sempre fascinou e causou polêmica, né? O Oro fala sobre isso de forma sutil, sem cair em teorias da conspiração. Ele apresenta a ideia de que existem forças que influenciam o rumo da humanidade, mas sem revelar nomes ou detalhes. É como se ele mostrasse a ponta do iceberg e convidasse a gente a mergulhar mais fundo para descobrir o que está escondido. E falando em mergulhar fundo, me lembro que ele menciona o José de Anchieta como um personagem importante nessa história. Sempre aprendemos que ele foi um jesuíta que veio catequizar os índios, mas o Oro mostra um lado bem diferente do Anchieta, né? Sim. Ele afirma que o José de Anchieta era membro da Ordem do Santo Graal original. Quem diria que um dos santos mais populares do Brasil teria essa conexão com uma ordem tão misteriosa? Isso mostra que a história que a gente aprende nos livros é só uma versão, uma parte da história. E que existem muitos segredos escondidos esperando para serem revelados. É como se a gente estivesse tirando as camadas de tinta de um quadro antigo e descobrindo uma nova pintura por baixo. E por falar em segredos, lembro que o Oro volta a falar do Ben-Nombor, aquele ser que teria dado origem à Ordem dos Templários. Me corrija se eu estiver enganado, mas ele sugere que os Templários estavam, de alguma forma, a serviço do Brasil. Isso mesmo. Ele sugere que a Ordem dos Templários, com toda a sua influência e poder, estava preparando o terreno para a manifestação da divindade no Brasil. É uma ideia ousada que nos leva a questionar tudo que a gente pensava saber sobre a história do Brasil e do mundo. É muita informação para processar. Mas, ao mesmo tempo, é tão fascinante que a gente quer conectar todas as peças. E essa ideia do Ex-Oriente Luz, a luz que se move do Oriente para o Ocidente. Como o Brasil se encaixa nisso? Pro Oro, o Brasil, com a sua localização, a mistura de culturas e a sua energia espiritual, seria o ponto de convergência dessa luz, o lugar onde a nova era vai se manifestar com toda a força. É como se o nosso país fosse um grande caldeirão alquímico, onde culturas, tradições e energias se misturam para criar algo novo, transformador. E essa transformação, segundo o autor, aconteceria em vários níveis.
cultural, social, linguístico e até espiritual com a vida do discípulo que a Blavatsky previu. Mas o que me intriga é como a gente, como indivíduos, pode se preparar para essa nova era. O que a gente pode fazer para contribuir para essa transformação? Acho que a chave é buscar conhecimento, questionar as verdades que a gente já conhece e abrir a mente para coisas novas. O Jorge Ouro nos convida a ser protagonistas da nossa própria história, a buscar a verdade, a desvendar os mistérios. E a jornada do autoconhecimento é, com certeza, um passo fundamental nesse processo. É como se ele dissesse: acordem, a história não é bem o que contaram pra gente, tem muito mais coisa por trás do que a gente vê. E o Brasil, com a sua história rica, é o palco ideal para essa aventura. Mas confesso que terminei o livro com a sensação de que a história ainda não acabou. É como se o Orwell tivesse nos deixado no meio do caminho, com mais perguntas do que respostas. Verdade. Ele dá pistas, abre portas, mas deixa o final em aberto. Ele nos convida a continuar buscando, a conectar os pontos, a tirar as nossas próprias conclusões. E acho que essa é a beleza da obra do Jorge Ouro. Ele nos faz pensar, questionar, buscar nossa verdade. É como se ele dissesse: a história continua, agora é com vocês. E com essa mensagem, a gente chega ao fim da nossa imersão na história secreta do Brasil. Foi uma jornada incrível, cheia de mistérios e revelações. Espero que vocês tenham gostado da viagem e que se sintam inspirados a continuar explorando os mistérios da nossa história. E lembrem-se, a história é um livro aberto e cada um de nós pode escrever o seu capítulo. Fiquem atentos aos sinais, busquem conhecimento e, acima de tudo, confiem na intuição. O futuro é construído a cada passo, a cada escolha. Até a próxima e que a busca pela verdade seja o nosso guia. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast. Júlio aqui. A Vanessa. Panela, prontos para mais um mergulho profundo, hein? Dessa vez, vamos desvendar a história secreta do Brasil, parte 4. Do Jorge Ouro. É isso aí. Preparem-se, porque o Ouro, ele, nos leva para repensar tudo que a gente achava que sabia sobre o Brasil. É muito além daquela história tradicional, né? Explora umas ideias, bem diferentes sobre a nossa identidade, nosso destino. Logo no começo, ele já joga essa bomba. O Brasil como uma terra, escolhida, sabe? Um palco para forças cósmicas, um caldeirão cultural milenar. Uau! Que te fisgou logo de cara, Vanessa. Júlio, me fascinou essa ligação que ele faz com civilizações antigas, sabe? Atlântida, sociedades secretas. É como se o Brasil fosse, um ponto de encontro, né? Energias ancestrais, conhecimentos ocultos. Total. E aí ele vai e fala da Agartha, um reino subterrâneo aqui no Brasil. Caramba! Uma civilização avançada debaixo da gente. E ele descreve tudo. Cidades, reis, templos. Parece filme. É mesmo. Yeah. E aí vem a parte mais doida. Ele conecta a Agatha com o tarô. Os 78 arcanos, um sistema de conhecimento que veio da Agartha. Que loucura! Nunca tinha pensado nisso. E tem mais. O Ouro fala do poder das palavras, principalmente dos nomes. A gente dá vida ao que a gente nomeia. Isso. É como se a gente criasse um vínculo, sabe? E essa conexão é de 2 vias. A coisa nomeada também, olha pra gente. Meio assustador, né? Imagina a responsabilidade que a gente tem com as palavras. Pois é. E falando em responsabilidade, o Ouro coloca o Brasil como protagonista de um futuro, grandioso. É, um centro espiritual da humanidade. Que responsa, hein? Mas como a gente chega lá com tanta corrupção, violência... Explica que tudo isso é uma limpeza, sabe? Uma fase turbulenta para purificar o Brasil. Entendi. Um detox espiritual em escala nacional. É isso. É como se a gente estivesse se livrando de tudo que impede a gente de evoluir. E essa purificação, como se conecta com essa ideia de centro espiritual? É que essa fase difícil, ela é necessária, sabe? Pra gente despertar pra nossa missão. Qual? Criar uma sociedade mais justa, fraterna, conectada com a natureza e a espiritualidade. Uau, que desafio. É. Mas e essa história do descobrimento do Brasil? O Ouro questiona a versão tradicional, né? Totalmente. Ele diz que a viagem do Cabral foi uma missão esotérica, planejada por sociedades secretas. A Ordem de Cristo e a Ordem de Aves? Essas mesmas. Ele até fala que os símbolos delas estavam nas caravelas. Caramba, então o Cabral estava cumprindo ordens. Ele era um iniciado, Júlio. Usava conhecimentos esotéricos para navegar. Mas e o objetivo? Ele tinha um objetivo específico ao chegar aqui. Claro, não era só explorar terras, era plantar semente para o futuro do Brasil. Um mistério? E como isso se conecta com essa ideia de centro espiritual? O Ouro acredita que a chegada dos portugueses, mesmo com tudo de ruim que aconteceu, fez parte de um plano maior. Isso. Um plano para despertar a consciência do Brasil e da humanidade. Que doideira. E o que mais ele fala sobre esse plano? Ele destaca a influência das diversas culturas na nossa formação, né? Indígenas, africanos, europeus. E até Atlântida, né? Ele falou da Atlântida antes. Sim. Ele vê essa mistura toda como algo crucial para o nosso destino espiritual. Mas como assim? É que essa mistura de culturas, para ele, é o que torna o Brasil especial.
Tipo um laboratório para criar um novo modelo de sociedade. Isso, baseado na união, harmonia e respeito às diferenças. Parece um sonho. Mas como a gente chega lá? Calma, Júlio. Ainda temos muito para desvendar nesse mergulho na história secreta do Brasil. De volta ao Bookcast, a gente estava falando sobre o Brasil como um centro espiritual, lema, um lugar cheio de energias ancestrais, palco de uma baita transformação. Júlio, você tinha um monte de perguntas, qual você achou mais curioso? A Agartha, sem dúvida. Se essa civilização existe mesmo, como Oro sugere, como é que ela se conecta com a gente? E como a gente, brasileiros, pode se beneficiar dessa sabedoria toda? Boas perguntas, Júlio. O Oro deixa claro que não tem portal mágico nem expedição para chegar na Agartha. A conexão é muito mais sutil, profunda. Mas como a gente acessa essa sabedoria, então? Precisa meditar em caverna, escalar montanha sagrada, decifrar código secreto. Nada disso. A chave para acessar a Agartha está dentro da gente, ele diz. É se conhecendo, expandindo a consciência, que a gente se conecta com essa dimensão. Acho que estou começando a entender. É como se a Agartha fosse um estado de consciência, tipo o nível de percepção que a gente alcança quando mergulha em si mesmo. Exatamente. E o Oro dá umas dicas para a gente trilhar esse caminho. Ele fala de meditação, estudo, contato com a natureza, uma vida mais ética, mais harmônica. Faz sentido. É silenciar a mente, aquietar o ego, se conectar com algo maior. Mas me fala, Vanessa, o que mais te fisgou nessa parte do livro? Ele fala de 49 adeptos independentes, seres iluminados, que protegem a sabedoria da Agartha e guiam a evolução da humanidade. 49 sábios secretos controlando o mundo. Parece filme. Mas se eles são tão poderosos, por que não se revelam? Por que não resolvem os problemas do mundo de uma vez? O Oro explica que eles não podem intervir diretamente, porque isso ia contra o livre-arbítrio da humanidade. Eles agem de forma sutil, inspirando líderes, transmitindo conhecimento, guiando a energia do planeta. É como plantar sementes de luz, esperando que a gente as cultive e faça florescer. Entendi. Em vez de dar a resposta pronta, eles dão as ferramentas para a gente encontrar nossas próprias soluções. É isso aí. Eles nos incentivam a trilhar nosso próprio caminho, buscar conhecimento, desenvolver a consciência, construir nosso destino. E o Brasil? Qual é o nosso papel nesse despertar da consciência? O Brasil tem um papel fundamental. O Oro acredita. A energia vibrante, a diversidade cultural, a conexão com a natureza. Mas e a corrupção, a violência, a desigualdade? Como isso se encaixa na ideia de que somos um centro espiritual? Ele diz que esses desafios são tipo uma purificação, sabe? Para a gente libertar de velhos padrões e despertar para nossa missão. É como um parto doloroso, mas que vai dar origem a algo novo, grandioso. É como se os problemas de hoje fossem o adubo para um novo Brasil florescer. Mais consciente, mais justo, mais harmônico. Exatamente. E essa transformação não acontece do dia para a noite. É um processo, exige paciência, persistência e, principalmente, fé no potencial do Brasil. E como a gente contribui para essa transformação? O que a gente pode fazer no dia a dia para manifestar essa nova realidade? O Oro convida a gente a começar por nós mesmos. Buscar autoconhecimento, cultivar compaixão, agir com ética, defender a justiça, preservar a natureza, celebrar a vida. Então a gente não precisa esperar por um líder iluminado ou por intervenção divina. A mudança começa na gente. É isso aí. Cada um tem o poder de fazer a diferença, contribuir para um mundo melhor. E o Brasil, com toda a sua riqueza cultural e espiritual, é o palco perfeito para essa transformação. É verdade. O Brasil tem uma energia que contagia, um povo alegre, acolhedor, uma natureza exuberante. A gente tem tudo para criar uma nova realidade, um novo modelo de sociedade, baseado na união, na harmonia, no respeito. Exato. E o Oro convida a gente a abraçar essa missão, se conectar com a energia transformadora do Brasil e construir um futuro mais luminoso para todo mundo. Mas ainda tenho dúvidas sobre essa história toda. O Oro apresenta ideias complexas que desafiam nossas crenças, nossa visão de mundo. E normal, Júlio. A gente está lidando com temas que vão além da razão, que nos convidam a expandir a consciência e explorar novas possibilidades. A beleza da obra do Oro está justamente nesse desafio. Ele nos instiga a questionar, pesquisar, buscar nossas próprias respostas. E como a gente faz isso na prática? Como se aprofundar nesses temas e trazer essa sabedoria para a nossa vida? Ele incentiva a gente a buscar conhecimento, estudar tradições espirituais, meditar, conectar com a natureza, praticar gratidão, cultivar amor e compaixão. A jornada é individual, mas a gente pode se apoiar, compartilhar experiências, aprender junto. Então o que ele propõe é uma revolução interior. Uma transformação individual que vai se refletir na sociedade. Exatamente. Ele acredita que a mudança que a gente quer ver no mundo começa dentro da gente. Começa com a decisão de sermos melhores, de fazer a nossa parte, de contribuir para um futuro mais justo, fraterno, harmônico. Parece um bom plano.
mas ainda me sinto meio perdido com tanta informação. Nomes, datas, ordens secretas, conceitos, como processar tudo isso. Calma, Júlio, não precisa decorar tudo de uma vez. O importante é a essência, a visão que o ouro apresenta. Um Brasil que desperta para sua missão, que se conecta com sua sabedoria ancestral, que se torna um farol para a humanidade. E qual a nossa missão nesse processo? O que a gente pode fazer para contribuir para esse despertar? Ele convida a gente a ser agente de transformação, espalhar a luz da consciência, semear amor e compaixão. Cada um tem um papel nesse plano, é uma peça fundamental no quebra-cabeça. Então o Brasil não é só um país, é um portal para uma nova era, um berço de uma nova consciência. Exatamente. E essa nova era não vai acontecer por mágica. A gente precisa construir dia após dia, com nossas escolhas, nossas ações, nossa energia. Parece que temos uma baita aventura pela frente. Com certeza. Uma aventura individual e coletiva. Descobrir quem somos, qual nossa missão, como contribuir para um futuro melhor para todo mundo. E jornada emocionante. Mas eu não tenho muitas perguntas. O ouro fala da Ordem do Grau dos Templários. Qual a relação deles com a história do Brasil? Essa é uma história fascinante que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. E aí, pessoal? De volta para o Bookcast. Última parte do nosso mergulho na história secreta do Brasil. A gente já explorou tanta coisa. Agartha, culturas que formaram o Brasil, poder das palavras, Brasil como centro espiritual. É tanta coisa que às vezes até me perco, mas no final do último bloco a gente estava falando da Ordem do Grau dos Templários. Lembra sim. O ouro faz umas conexões, tipo, inacreditáveis, né? Entre essas ordens secretas e a história do Brasil. É muita informação, Vanessa. Me ajuda a organizar as ideias. O que ele fala da Ordem do Grau? Ela existiu mesmo? Qual a relação com o Brasil? O ouro vai fundo nessa questão, Júlia. Ele argumenta que o grau, aquele símbolo de sabedoria, poder espiritual, não é só uma lenda medieval. Ele sugere que é uma relíquia ancestral, tipo da época da Atlântida, que veio parar o Brasil em algum momento. O quê? O grau que cálice mágico tá aqui no Brasil? Mas que história maluca! Cadê? Tô indo procurar! Em alguma pirâmide da Amazônia! Calma, Júlio. O ouro não diz onde está exatamente, mas sugere que ele passou por várias catedrais pelo mundo. Sério? Incluindo a Catedral da Sé, em Salvador. Caramba. Ele acredita que o grau emite umas energias sutis, sabe? Que influenciam a consciência humana. Então, para ele, o grau não é só um objeto físico. É tipo um símbolo de um conhecimento ancestral, uma sabedoria além do tempo e espaço. Exatamente. E ele acredita que o Brasil, pela localização e energia, tem um papel importante em proteger e espalhar essa sabedoria. Que incrível. E os templários? O que eles têm a ver com isso? Vieram para o Brasil atrás do grau. Essa é uma teoria que ele explora no livro. Lembra que os templários não eram só guerreiros medievais? Eles eram estudiosos, místicos, guardiões de segredos antigos. E alquimistas. Você falou antes que eles transformavam metal em ouro, né? Isso. E com isso, acumularam riqueza e poder. E como isso se conecta com o grau e o Brasil? O ouro acha que eles usaram a fortuna para financiar expedições secretas para o Brasil. Pra quê? Buscar conhecimentos antigos, quem sabe até o próprio grau. Ele até sugere que eles deixaram pistas por aqui, símbolos, construções, lendas. A gente tá pisando em solo sagrado e nem sabe, né? Que mistério. O ouro nos convida a olhar para a história do Brasil com outros olhos, questionar as versões oficiais, procurar os vestígios de um passado escondido que ainda está presente na nossa cultura, na nossa arte, na nossa alma. Vanessa, essa história toda me deixou com mais perguntas do que respostas. Mas ao mesmo tempo, tô instigado, sabe? Quero me aprofundar nesses mistérios, desvendar os enigmas que o ouro coloca. Eu também, Júlio. O ouro mostra que a história não é um livro fechado, é uma aventura que a gente constrói. E nós, brasileiros, temos um papel importante nessa aventura. É verdade. Somos herdeiros de uma tradição espiritual rica, de um conhecimento ancestral que precisa ser resgatado e integrado na nossa vida moderna. É como se ele estivesse nos convidando a trilhar um caminho de autodescoberta, né? Buscar nossa verdadeira identidade como indivíduos e como nação. Exatamente. Ele mostra que o Brasil tem um potencial gigante, pronto para florescer e iluminar o mundo. Uau. E essa jornada de autodescoberta não é só para alguns, é para todo mundo. O ouro nos incentiva a despertar a consciência, cultivar a espiritualidade, buscar nossa verdade interior. E Brasil, com essa energia toda, essa mistura de culturas, é o lugar perfeito para isso, né? Com certeza. É como se a gente tivesse um convite para acordar, para a nossa verdadeira essência, para a missão do Brasil no mundo. E aí, ouvinte, o que você achou dessa viagem pela história secreta do Brasil? Esperamos que tenha te inspirado a buscar mais, a questionar, a pesquisar, a desvendar seus próprios mistérios. Afinal, como o ouro nos ensina, a verdade se revela para quem a busca com sinceridade e coragem. Até a próxima. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje, para nossa imersão, a gente vai receber a Vanessa. Olá, Júlio. Prazer estar aqui. O papo hoje é sobre um livro, né, que mergulha
na identidade brasileira, a raça brasileira do Jorge Ouro. Isso. E já no título, a raça brasileira. O autor já atiça curiosidade, né? O que ele quer dizer com essa raça brasileira? É simplesmente a mistura de etnias? Ou tem algo mais? É uma ótima pergunta, Júlio, e é aí que a leitura fica fascinante. O Ouro vai, além da simples mistura, ele apresenta a raça brasileira como um mosaico de um novo ciclo. Um mosaico de um novo ciclo. Interessante. Me explica melhor essa metáfora, Vanessa. Imagina um mosaico, Júlio, onde cada peça é uma cultura, um povo, uma história. No Brasil, essas peças se encaixam formando essa imagem única, complexa e vibrante. Só que esse mosaico não é estático, ele está sempre em movimento, em constante transformação, e isso dá origem a um novo ciclo na história da humanidade. Entendi. E como o Ouro situa o início da formação desse mosaico, ele menciona algum ponto de partida. Sim. O autor destaca a união do Diogo Álvares Correia, o famoso Caramuru, com a Catarina Paraguaçu, filha de um poderoso sacerdote tupinambá. Para ele, esse é um marco simbólico no nascimento da raça brasileira. Caramuru, o náufrago português que se integrou à tribo Tupinambá. Mas por que essa união seria tão importante para o Ouro? Afinal, casamentos interraciais já rolavam desde o início da colonização, né? Exatamente. É por isso que a perspectiva do Ouro é tão singular, ele vai além da mera miscigenação. Para ele, a união do Caramuru e da Catarina representa a fusão de dois mundos, a semente de uma nova civilização que se formaria a partir do respeito, da troca entre culturas. É um contraponto à narrativa tradicional de conquista e dominação, sabe? É como se o Brasil, desde o início, estivesse destinado a ser esse ponto de encontro, esse caldeirão cultural. E como essa ideia do novo ciclo se conecta com a história do Brasil e da humanidade? O Ouro argumenta que o Brasil é um laboratório da humanidade. Um local onde o karma do passado se manifesta e busca a resolução, abrindo caminho para um futuro mais harmônico. Laboratório da Humanidade e Karma do Passado. Nossa, isso é bem profundo. Você pode explicar melhor esses conceitos? Claro, o Ouro acredita que as ações, tanto de indivíduos quanto de civilizações, geram um tipo de energia, um karma que reverbera através do tempo e do espaço. E o Brasil, por sua história singular, se torna um ponto focal para a resolução desses karmas. Um local onde as feridas do passado podem ser curadas e as lições aprendidas. Então, para o Ouro, o Brasil não seria apenas um país miscigenado, mas também um palco para a evolução da própria humanidade. Exatamente. O Brasil, com essa capacidade de unir culturas diferentes e de superar desafios, tem o potencial de mostrar para o mundo um novo caminho. Um caminho baseado na colaboração, na tolerância, no respeito à diversidade. E que papel os brasileiros teriam nesse novo ciclo? O que nos torna tão especiais na visão do Ouro? Ele argumenta que a miscigenação não gerou apenas uma nova cultura, mas também uma nova forma de pensar, uma mente abstrata capaz de integrar diferentes perspectivas e encontrar soluções inovadoras para os desafios da humanidade. Para ele, essa é a chave para a construção de um futuro mais justo e harmonioso. Mente abstrata. É como se a mistura de culturas tivesse nos dado uma capacidade mental diferente, uma forma de pensar mais flexível, mais criativa. Isso mesmo. Como se a gente tivesse herdado o melhor de cada cultura, combinando a racionalidade do europeu com a emotividade do africano, a espiritualidade do indígena com a sabedoria oriental. E essa mistura nos permite enxergar o mundo de forma multifacetada, encontrar soluções onde outros só veem problemas. Nossa, essa ideia da mente abstrata é fascinante. E como essa mente abstrata se manifesta na prática? Quais são os exemplos que o Ouro cita? Ele destaca a nossa capacidade de conciliar opostos, de encontrar um ponto de equilíbrio entre diferentes perspectivas. Por exemplo, a nossa cultura valoriza a alegria, a espontaneidade, ao mesmo tempo em que reconhece a importância da disciplina, do trabalho duro. Essa capacidade de integrar opostos nos torna mais adaptáveis, mais resilientes. Características essenciais para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. Interessante. Então, para o Ouro, a raça brasileira não seria apenas um resultado da mistura de etnias, mas também um novo tipo de ser humano, com características mentais e espirituais únicas que o capacitariam a liderar a humanidade em direção a um futuro melhor. Exatamente. E essa liderança não se daria pela força, pela dominação, mas pela capacidade de unir, de inspirar, de mostrar um novo caminho, um caminho baseado na colaboração, na tolerância e no respeito à diversidade. E essa mente abstrata que a gente estava falando, Júlio, ela se conecta com outro ponto fascinante do livro, a possível ligação do Brasil com a Atlântida. Atlântida, ainda era a civilização perdida. Que conexão o Brasil teria com a Atlântida? O Ouro argumenta que o Brasil pode ser um guardião de conhecimentos ancestrais, sabe? Remanescentes da Atlântida, transmitidos através de gerações por povos indígenas. Que ideia intrigante. Mas em que ele se baseia para fazer essa afirmação? Mas pouco fantasioso, não acho? Ele se baseia em diversos elementos, Júlio. Como as lendas sobre Eldorado, a mítica cidade de ouro, que muitos acreditavam estar localizada na América do Sul. O Ouro sugere que essas lendas podem ter se originado a partir de relatos sobre a Atlântida. Entendi.
Então, para ele, Eldorado seria uma espécie de versão sul-americana da Atlântida e o Brasil, de alguma forma, guardaria vestígios dessa civilização perdida. Mas que vestígios seriam esses? Ele dá algum exemplo concreto. O Oro não apresenta evidências concretas, Júlio. Ele se baseia principalmente em lendas, mitos, intuições. Mas é justamente essa a proposta do livro, né? Nos convidar a repensar a história, a abrir a mente para novas possibilidades. Ele nos instiga a questionar o que sabemos sobre o passado, né? E considerar outras versões da história, por mais improváveis que pareçam. Mas me diga, qual seria a importância dessa conexão com a Atlântida para a raça brasileira e para o novo ciclo da humanidade? Para Oro, a Atlântida representava uma civilização avançada, detentora de conhecimentos espirituais e tecnológicos que se perderam ao longo do tempo. E o Brasil, como herdeiro desse legado ancestral, teria a missão de resgatar esses conhecimentos e usá-los para guiar a humanidade em direção a um futuro mais harmônico. Nossa, que responsabilidade. Mas como acessar esses conhecimentos perdidos da Atlântida? O Oro dá alguma pista. Ele acredita que a chave para acessar esses conhecimentos está na mente abstrata do brasileiro, na nossa capacidade de intuição, de sensibilidade, de conexão com o mundo espiritual. Então, para o Oro, o brasileiro teria uma espécie de sexto sentido, uma intuição que lhe permite acessar conhecimentos ancestrais inacessíveis a outros povos. Exatamente. E essa intuição seria reforçada pela nossa alegria, pela nossa criatividade, pela nossa capacidade de encontrar soluções inovadoras para os problemas, o famoso jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Essa capacidade de improvisar, de dar um jeito nas coisas. Mas você está dizendo que o jeitinho brasileiro seria uma manifestação da mente abstrata, uma forma de acessar a sabedoria ancestral da Atlântida. É uma interpretação possível, Júlio. Lembre-se, o Oro nos convida a repensar tudo, a ver as coisas sob uma nova perspectiva. E nesse contexto, o jeitinho brasileiro pode ser visto como uma forma de inteligência prática, uma capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios que se conecta com a sabedoria ancestral da Atlântida. Interessante. Então, para o Oro, o brasileiro, com sua mente abstrata e seu jeitinho, estaria naturalmente equipado para liderar a humanidade nesse novo ciclo. Exatamente. Mas essa liderança não se daria pela força, pela imposição, mas pela capacidade de inspirar, de mostrar um novo caminho, de unir diferentes culturas e perspectivas. Unir diferentes culturas e perspectivas. Mas como fazer isso num mundo cada vez mais dividido, polarizado? Essa é a grande questão, Júlio. E é aí que a raça brasileira, com sua experiência em conciliar diferenças, integrar culturas, pode oferecer um modelo para o mundo. Mas como? Como o Brasil, com seus próprios problemas e conflitos internos, pode servir de modelo para o mundo? O Oro acredita que o Brasil, por sua própria história de miscigenação, aprendeu a lidar com a diversidade, a encontrar pontos de convergência entre diferentes culturas, diferentes visões de mundo. E essa experiência pode ser valiosa para um mundo que busca superar a polarização e construir um futuro mais harmônico. Entendi. Então a proposta do Oro seria a de que o Brasil, com essa capacidade de unir diferentes culturas e perspectivas, pode inspirar o mundo a trilhar um caminho de paz e colaboração. Exatamente. E essa capacidade de unir, ela não se limita à esfera cultural, ela se estende também à esfera social, política e econômica. O Brasil, com sua tradição de democracia racial, de busca por justiça social, pode oferecer um modelo para um mundo que busca superar a desigualdade e exclusão. É uma visão bastante otimista, não acho? Será que o Brasil realmente tem essa capacidade de influenciar o mundo? É uma pergunta que só o tempo poderá responder, Júlio. Mas a obra do Oro nos convida a acreditar nessa possibilidade, a ter esperança num futuro melhor, sabe? E que papel a mente abstrata do brasileiro teria nesse processo? A mente abstrata, ela seria a chave para encontrar soluções inovadoras para os desafios globais, para romper com os padrões de pensamento que nos levaram aos problemas que a gente enfrenta hoje. Mas como desenvolver essa mente abstrata? O Oro dá alguma dica? Ele destaca a importância do autoconhecimento, do contato com a natureza, da prática da meditação, do estudo da filosofia, da espiritualidade. Para Oro, é através dessas práticas que a gente pode expandir a nossa consciência, abrir a nossa mente para novas possibilidades e conectar com a nossa sabedoria interior. E essa sabedoria interior seria a chave para guiar a humanidade nesse novo ciclo. Exatamente, Júlio. E para Oro, a raça brasileira, com sua mente abstrata e sua rica herança cultural, está naturalmente equipada para liderar esse processo de transformação global. Nossa, é muita responsabilidade para um povo só. Mas me diga, Vanessa, antes da gente partir para a última parte do livro, você realmente acredita nessa visão utópica do Oro? Ou será que ele está só idealizando o Brasil e seu papel no mundo? A obra do Oro nos convida a sonhar, Júlio, a acreditar num futuro melhor sem negar os desafios do presente. Cabe a cada um de nós decidir se acredita nessa visão e o que vai fazer para torná-la realidade. Verdade. Afinal, como o próprio Oro diz, a transformação do mundo começa pela transformação de cada um de nós.
Chegamos então à última parte da nossa imersão em A Raça Brasileira do Jorge Ouro. Exploramos a formação do povo brasileiro, a conexão com a Atlântida, a mente abstrata. Mas falta entender como tudo isso se conecta com o futuro da humanidade, né? É verdade. Agora vamos mergulhar na visão do Ouro sobre o novo ciclo da humanidade e o papel do Brasil e da raça brasileira nesse processo. Lembrando que raça brasileira, para o Ouro, não se limita à cor da pele, né? Ele se refere a essa nova identidade cultural e espiritual que se formou no Brasil. Exatamente. O Ouro visualiza um futuro onde a gente supera os conflitos do passado e se une em torno de valores como a colaboração, a empatia, a harmonia com a natureza. E o Brasil, nesse futuro utópico, seria tipo um guia, um modelo para o resto do mundo. Isso mesmo. Ele argumenta que a raça brasileira, por essa capacidade de síntese, de integrar culturas e de inovar, está naturalmente preparada para liderar a humanidade nesse novo ciclo. Mas, Vanessa, você não acha que essa visão tanto idealizada, um mundo real, com guerras, desigualdades, crises ambientais, parece distante desse ideal de harmonia? É verdade, Júlio. O caminho para esse novo ciclo não vai ser fácil, mas o Ouro nos convida a ter esperança, a acreditar e a agir para tornar esse futuro real. E como o Brasil, com seus próprios problemas, pode ser esse farol para a humanidade? A resposta, segundo o Ouro, está na nossa história. O Brasil, desde o início, foi um ponto de encontro de culturas, um laboratório social, onde diferentes povos aprenderam a conviver e criar algo novo. Mas essa convivência nem sempre foi pacífica, né? A história do Brasil também tem escravidão, exploração, violência. Sim, com certeza. Mas, apesar de tudo, o Brasil construiu uma sociedade relativamente harmônica e tolerante, onde a diversidade é mais celebrada do que temida. Entendi. Então a ideia do Ouro é que essa experiência brasileira de lidar com a diversidade, de integrar culturas, de superar conflitos, pode ser valiosa para o mundo. Exatamente. E nossa tolerância é criar algo novo a partir da mistura, encontrar soluções inovadoras. O Ouro acredita que a mente abstrata do brasileiro, moldada por séculos de miscigenação, é a chave para isso. Mas como essa mente abstrata se manifesta na prática? Como ela pode ajudar a construir esse novo ciclo? Ele destaca a nossa capacidade de conciliar opostos, de encontrar equilíbrio entre diferentes perspectivas. Ele acredita que a raça brasileira desenvolveu uma forma única de pensar, mais flexível, mais criativa, capaz de integrar diferentes saberes e encontrar soluções para os problemas complexos do mundo moderno. É como se o Brasil, com essa mistura cultural e essa mente abstrata, tivesse a receita para um futuro mais harmonioso. Só faltasse compartilhar com o mundo. É uma interpretação possível. O Ouro acredita que o Brasil tem um papel fundamental nesse novo ciclo, mas não como um líder autoritário, e sim como um guia, uma inspiração. Inspirando pelo exemplo, pela capacidade de unir e de criar. Exatamente. Mostrando que a diversidade não é uma ameaça, mas uma fonte de riqueza e criatividade. Que a colaboração é mais eficaz que a competição e que a harmonia com a natureza é essencial para a nossa sobrevivência. É uma visão inspiradora. Mas, Vanessa, o que cada um de nós pode fazer para contribuir para esse novo ciclo? Não basta só esperar que o Brasil, como nação, assuma esse papel. O Ouro lembra que a transformação do mundo começa na gente. Cada um precisa buscar autoconhecimento, cultivar empatia, se conectar com a natureza, agir de forma ética e responsável. Ou seja, o novo ciclo depende das nossas escolhas no dia a dia. Exatamente. Essa é a mensagem de A Raça Brasileira. O futuro não está predeterminado. Ele se constrói com as nossas ações, as nossas escolhas. E o Brasil, com sua herança cultural e mente abstrata, tem o potencial de liderar essa transformação global. É uma mensagem poderosa e inspiradora. E com essa dose de otimismo e responsabilidade, a gente encerra nossa imersão em A Raça Brasileira do Jorge Ouro. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você também, ouvinte. Até a próxima.